Após a Guerra dos Sete Anos, a artilharia europeia deu um grande salto tecnológico. Padronização das armas e munições e treinamento dos oficiais e soldados na arte da artilharia fez com que essa arma fosse expandida em todos os exércitos europeus e se tornasse um componente-chave nas principais vitórias de Napoleão Bonaparte. Durante as guerras napoleônicas, a artilharia dos exércitos europeus era dividida em duas categorias, de cerco e de campo. A artilharia de cerco empregava armas enormes com o objetivo de abrir brechas em muralhas de cidades e fortalezas, e por isso seus equipamentos demandavam um esforço logístico considerável para movimentá-los pelo campo de batalha. A artilharia de campo consistia de peças mais leves, que eram transportadas junto dos soldados e podiam ser movimentadas pelo campo de batalha durante a refrega. Sobre as armas empregadas pela artilharia, elas eram divididas em três categorias: canhões, obuses e morteiros. Os canhões eram armas de cano longo com uma trajetória de disparo quase horizontal, destinados ao fogo direto. Os exércitos europeus durante as guerras napoleônicas utilizavam canhões de 12, 9, 8, 6, 4 e 3 libras, sendo que as libras faziam referência ao peso do projétil disparado pela arma em questão. Os canhões mais comuns nos campos de batalha napoleônicos eram os de 12 e 6 libras. Os obuses possuíam canos mais curtos quando comparados aos canhões, e podiam disparar seus projéteis em ângulos mais altos, sendo por isso empregados na função de disparo indireto contra os adversários. Por fim, morteiros possuíam canos extremamente curtos e disparavam projéteis a altíssimos ângulos, buscando atingir alvos atrás de fortificações ou obstáculos. Os morteiros costumavam ficar junto da artilharia de cerco devido ao seu peso elevado. A artilharia de campo era dividida em dois grupos, a pé e a cavalo. A artilharia a pé era puxada por cavalos e sua equipe marchava atrás da arma, sendo sua função fornecer suporte à infantaria. A artilharia a cavalo era puxada por parelhas de cavalos e sua equipe cavalgava junto da arma, dando mais mobilidade às equipes e fornecendo apoio de fogo às unidades de cavalaria, ao preço de empregarem armas mais leves, geralmente de 4 e 6 libras. Cada peça de artilharia era comandada por um suboficial e vários artilheiros, sendo que as equipes variavam entre 17 e 10 homens por peça. As armas da artilharia geralmente operavam em pares, cada arma disparando alternadamente. Entre 6 e 12 peças formavam uma companhia de artilharia, enquanto que companhias, quando agrupadas, formavam uma bateria de artilharia. Várias baterias agrupadas formavam uma grande bateria. Exemplos de grandes baterias seriam as 112 armas empregadas pelos franceses durante a Batalha de Wagram, em 1809, ou as 220 armas prussianas agrupadas durante a Batalha de Leipzig, em 1813. Sobre as munições empregadas pela artilharia das guerras napoleônicas, podemos dividi-las em 5 tipos: projétil sólido, metralha, granada, shrapnel e carcaças. Os projéteis sólidos consistiam de esferas de ferro forjadas com 2 mm a menos do que o diâmetro do calibre da arma, e eram utilizados contra edifícios, muros, fortificações e grupos de soldados agrupados em formações compactas. Os ferimentos causados por projéteis sólidos eram terríveis e devastadores, mutilando e matando vários soldados com apenas um disparo. Munição do tipo metralha consistia de sacos de pano ou latas de metal preenchidos com esferas de chumbo. Esse tipo de munição era disparado contra formações de infantaria e cavalaria a curtas distâncias e tinha efeito devastador contra os soldados, transformando o canhão numa espécie de espingarda gigante. Granadas eram empregadas geralmente por obuses e consistiam em esferas ocas de ferro que eram preenchidas com pólvora e recebiam um pavio. Os pavios eram cortados de acordo com a distância do inimigo, pavios longos para as maiores distâncias e pavios curtos para as distâncias menores. O objetivo do disparo era detonar o projétil acima da formação inimiga, mas acredita-se que apenas a minoria dos disparos de granadas causasse dano real, devido ao primitivo sistema de pavios utilizado. Apesar disso, as granadas eram efetivas contra instalações inimigas, geralmente incendiando-as. Os projéteis do tipo shrapnel consistiam de esferas ocas de ferro, como as granadas, cheias de explosivo e balins de mosquete e ligados a um pavio. Quando detonavam,
O recheio do projétil era lançado em um grande leque contra os adversários, apresentando um melhor desempenho em relação às granadas quando empregados contra tropas em movimento. Por fim, carcaças eram projéteis de morteiro que possuíam um formato oblongado oco que era preenchido com material altamente inflamável, composto por terebintina, resina, sebo, enxofre, salitre e antimônio, virtualmente impossível de apagar quando aceso, queimando por até 12 minutos, dependendo do calibre da arma. Eram utilizados para causar incêndios em estruturas e iluminar o campo de batalha. Sobre as táticas propriamente ditas, dois fatores influenciariam o emprego das baterias de artilharia: o terreno e o posicionamento do adversário. Preferencialmente, as baterias seriam postadas em terreno levemente elevado, pois a elevação aumentaria o alcance das armas na bateria, diminuiria a vulnerabilidade da mesma contra ricochetes dos projéteis adversários e os artilheiros teriam uma melhor visão de seus alvos. Por vezes, as baterias eram posicionadas em locais mais baixos do campo de batalha, a fim de fornecer maior proteção às equipes. Quanto à distância entre as armas de uma bateria, o mais comum era uma distância de 20 passos entre cada peça, permitindo assim que arma, cavalos, equipes e demais elementos acessórios pudessem se deslocar sem problemas. Exceções existiam, onde baterias eram organizadas com 10 passos entre cada arma, como no caso de posições fixas, como fortalezas ou fortins temporários. Finalmente, quanto ao emprego, a artilharia visava maximizar o efeito de seus disparos, causando o maior dano possível com cada projétil. O disparo desejado por todos os oficiais de artilharia era o oblíquo. Nesse disparo, as armas estariam dispostas num ângulo de 20 graus ou menos em relação ao adversário, atingindo o flanco da formação inimiga e causando mais baixas do que o impacto frontal. Durante as guerras napoleônicas, as equipes de artilharia francesas ficaram famosas por conseguirem esse tipo de disparo. Por fim, a artilharia dos exércitos europeus durante as guerras napoleônicas gradualmente adotaram um sistema de fogo e avanço. As peças disparavam munições sólidas e granadas contra os adversários e, após alguns disparos, eram movidas adiante, onde repetiam os disparos. Essa ação era repetida até que a distância entre a artilharia e o inimigo ser suficiente para o emprego de metralha, visando destruir o dispositivo inimigo a curta distância. Mesmo sendo aterradora para seu inimigo, a artilharia apresentava seus problemas. O primeiro era o preço proibitivo das armas. Forjar um canhão ou obus demandava grande quantidade de material e mão de obra, o que tornava a perda de peças de artilharia um grande revés para qualquer exército. Outro problema era o de que assim que as baterias abriam fogo, imediatamente elas eram obscurecidas por grandes nuvens de cor ocre causadas pela queima da pólvora de seus disparos, obscurecendo assim a visão dos artilheiros e unidades próximas. Por fim, as formações inimigas alvos de disparos de artilharia poderiam adotar formações que visassem diminuir o efeito dos disparos inimigos, como formar linhas mais finas ou mesmo adotar formações dispersas de soldados. Apesar de não ser tão precisa, a artilharia das guerras napoleônicas foi um marco na modernização e constante profissionalização dos exércitos europeus. Terrível aos olhos do inimigo e mortal a curtas distâncias, a artilharia se provou essencial nos campos de batalha napoleônicos, sendo a artilharia francesa uma das mais famosas e mortíferas, recebendo o apelido de Le Brutal. Para saber mais sobre esse tema, recomendo a leitura da bibliografia disponível na descrição desse vídeo.